Muito obrigado pela presença de todos. E nós estamos continuando o nosso estudo na Epístola de Tiago. Tem sido uma viagem extraordinária, desafiadora, perturbadora, santamente perturbadora. E eu espero que o Espírito Santo do Senhor esteja falando com vocês aqui hoje e também com aqueles e aquelas que estão em suas casas. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Aqueles que puderem fazer isso, veja que no capítulo 1 nós começamos a falar sobre provas, sobre tentações, a importância de nós estarmos encarando as provações, as tentações, ou melhor, as provações, ou seja, o sofrimento, as lutas, da perspectiva do Evangelho, que não é reclamar, que não é fazer você se sentir uma vitimazinha, um coitadinho, né? Ou uma coitadinha de vitimismo, mas o Senhor permite os nossos sofrimentos, nossas provações, para que nós sejamos testados por Ele, aprovados por Ele, para aumentar a nossa dependência dEle, para nós aprendermos a caminhar com o Senhor. É isso que Ele está fazendo, Ele fez isso com os seus discípulos, Ele está fazendo isso conosco, que somos os seus atuais discípulos. Continuando isso, nós vimos a questão da tentação, que é uma outra coisa, que a tentação está dentro de nós. Toda a tentação está dentro de nós. Não vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É apenas uma identificação, uma identificação. O teu coração se identifica com aquilo que está lá fora e ele gosta daquilo, então ele se deixa ludibriar, se deixa encantar e aí vira uma vítima da tentação e a gente cai em tentação. Por isso que Jesus, na sua oração, disse: eu te peço que o Senhor não os deixes cair em tentação, mas livra-os do mal. E aí foi a viagem, chegamos ao capítulo 2, falando sobre a questão da acepção de pessoas, que era o que estava acontecendo naquela comunidade. Aquela comunidade estava passando por um momento onde as pessoas estavam discriminando, questão de preconceito, não é? Tratando os pobres de maneira diferenciada, tratando as pessoas diferentes de maneira diferenciada. E é isso que a gente tem pedido, é isso que nós estamos buscando aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a olhar para as pessoas assim como você gostaria de ser olhado. Você amar as pessoas assim como você gostaria de ser amado. Você respeitar as pessoas assim como você gostaria de ser respeitado. Se Deus ama essa pessoa que está ao meu lado, então eu também preciso aprender a amá-la. Isso não quer dizer que você tem que viajar com ela. Isso não significa que você tem que fazer sociedade com ela. Mas você tem que respeitar as pessoas e amar as pessoas. E a igreja evangélica passa por uma crise enorme de amor, é incrível. Eu estou lendo um livro, chama-se Manifesto Jesus, você provavelmente não vai encontrá-lo, que a edição foi limitada, apenas 2.000 para todo o país, de 2 teólogos, um pentecostal e um outro reformado. E é interessante o que eles dizem ali, há um déficit de Jesus na comunidade de Jesus hoje. Isso é uma coisa incrível, há um déficit da presença de Jesus na comunidade de Jesus hoje? Será que isso é verdade? Então nós temos que voltar ou nos voltar para o irmão mais velho de Jesus, Tiago, o conhecido joelho de camelo, que esse homem vivia de joelhos na presença de Deus, e prestar atenção neste homem que escreveu o primeiro texto do Novo Testamento. Ele tem algo a nos dizer, ele tem algo a nos ensinar. Então, ainda continuando na questão da acepção de pessoas, nós terminamos na semana passada a sessão inteira, falando de que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus, porque Tiago está dizendo, se vocês estão praticando acepção de pessoas, então vocês estão quebrando um mandamento importante, que é não matarás. Então, o mesmo Deus que disse não matarás, também disse não adulterarás. Então, se você está quebrando um mandamento, você está quebrando todos os mandamentos juntos. Então, na verdade, o que falta a vocês, é isso que Tiago está dizendo, é amar ao próximo como a si mesmo. E essa é uma verdade. E é um desafio, é muito difícil pregar sobre Tiago. Eu quero dizer isso a você. Eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, pelo menos como pastor, há 32 anos, mas se você juntar mais um pouquinho aí, caminhada de leigo, etc., há mais uns 5 ou 8 anos, então 40 anos. É muito difícil falar alguns temas da Bíblia. Por exemplo, um dos mais desafiadores, pregar sobre o Pai Nosso. Uma reflexão fundamental, extraordinária, mas é muito difícil você pregar sobre isso. Dá a impressão que a gente é mestre na coisa e está aqui ensinando um negócio, e que não é a imagem que eu quero passar.
Mas a mensagem que eu quero passar aqui é dizer para você que eu, como você, estou aqui observando esse texto e olhando para a minha podridão, para os meus problemas, para as minhas dificuldades e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude a não ficar julgando os outros, por exemplo. E aí você se prepara para o dia do juízo final, sim, porque vai haver um juízo final, é claro. E você não pode alegar ignorância. Há um dia que eu e você vamos prestar contas diante do Senhor, e isso é uma prestação individual, não é coletiva. Pessoalmente, nós vamos prestar contas. É interessante, eu quero que vocês gravem isso, porque esse é o versículo 12 e 13 do capítulo 2. 12 e 13, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Veja o texto aí. Falem e hajam. Então, a sua prática tem que coadunar, tem que ser atrelada ao seu discurso. Ao contrário, falando a mesma coisa, você tem que praticar aquilo que você fala. Não é? É isso que Tiago está dizendo. Porque um dia nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, graças a Deus, que é a lei da graça, que é a lei do Evangelho. Então, tendo isso no nosso background, tendo isso na nossa mente, nós vamos guardar isso, essa expressão, porque nós vamos ver a presença dessa expressão aqui mesmo no texto de hoje. E antes de ler o texto propriamente dito, eu preciso fazer uma observação, porque nós vamos falar hoje de um dos temas mais importantes. Aliás, eu não sei se vocês sabiam, mas o capítulo 2 de Tiago é considerado um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Interessante, né? Ele é considerado um dos maiores desafios, é um dos mais provocantes textos já escritos na palavra de Deus. Isso por causa do conteúdo, por causa da seriedade do assunto que está sendo tratado aqui, e que facinho a gente cai nisso. Facinho, com muita facilidade. Tanto, isso é verdade, porque esse homem está escrevendo isso provavelmente no ano 44 ou 49 depois de Cristo. Por isso que é o primeiro texto que foi escrito no Novo Testamento. A observação que eu quero fazer é a seguinte: há sempre uma discussãozinha, tem gente que acha que Tiago está falando uma coisa, que Paulo fala outra, ou seja, que há uma incoerência nas Escrituras quando se fala de fé e obras, e não há incoerência nenhuma, porque a própria Bíblia, um dos critérios usados para fechar o cânon do Antigo e do Novo Testamento foi exatamente o critério da unidade. Por isso que primeiro Macabeus, segundo Macabeus não entrou no cânon. Porque lá no final o autor diz: olha, se eu falei alguma coisa que os senhores e senhoras não agradou, eu estou pedindo já desculpas, etc. Você nunca vê Paulo pedindo desculpa, você não vê João pedindo desculpa, você não vê Pedro pedindo desculpas, você não vê Tiago pedindo desculpas, é a palavra de Deus. Então tem que ter essa unidade, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, para aqueles e aquelas que já ouviram isso, e já ouviram que existe essa contradição, você precisa prestar atenção no que eu vou falar agora. Com Paulo, nós aprendemos que a causa da salvação é pela fé em Cristo Jesus somente. Amém? Amém? Somente. Então, qual é a causa da salvação? Qual é a causa da nossa justificação? É pela fé em Cristo somente. Vamos dizer somente? Somente, nada mais. Agora, com Tiago, nós aprendemos que o resultado, o fruto, o desdobramento, a consequência da salvação é uma fé consciente em Cristo Jesus que produz boas obras. Dá para entender? A causa da salvação é a fé, mas o resultado da salvação são as boas obras. Portanto, não há conflito, mas um complementa a outra. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso é muito importante você entender o que eu estou falando. É muito importante vocês entenderem o que eu estou dizendo. Isso tem que ficar claro na sua mente, de que boas obras é a consequência da salvação de Cristo Jesus. Se não há boas obras, não há salvação. É isso que Tiago está dizendo. É bem sério. Ele está dizendo o seguinte: você tem uma fé só meio teórica? Não redunda, não resulta, não desemboca em prática,
tem algo de errado com a sua fé. A sua fé é vazia. É isso que nós vamos ver aqui. Então prepara o coração aí, porque às vezes eu prego aqui, Tiago, chego lá na porta, o irmãozinho bate nas minhas costas, falei, bateu firme hoje, hein? Falei, não sou eu, é só Tiago. Por isso que é bom pregar expositivo. Expositivo não é a opinião do pregador. Expositivo é só o texto como ele é, simples como ele é, da simplicidade. Porque nós cremos no poder dessa palavra, no poder da palavra. Se a palavra não te mudar, não vai ser Jesus, não vai ser José que vai te mudar. Entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Então, a palavra é que tem que mudar o seu coração. É você e a palavra. Se a palavra não provocar mudança, não te inquietar, não tirar do seu status quo, da sua zona de conforto, ninguém vai tirar. Então, eu peço aqui uma santa incomodação do Espírito Santo sobre você, para que você se inquiete e você diga, eu tenho que parar de ser teórico e começar a ser prático. O apóstolo Paulo disse em Efésios 2, por exemplo, só concluindo essa questão do parêntese, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Sabe por quê? Para que ninguém se glorie. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele diz assim, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Você primeiro é salvo pela fé, e depois, a consequência disso, você começa a fazer boas obras. Você muda de caráter, você muda de vida. Você é uma nova pessoa, é um novo homem, uma nova mulher, então as suas obras deixam de ser más e passam a ser boas, e não é por causa de você, mas por causa de Jesus que habita em você. As quais, continua Paulo, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, para que nós andássemos nelas. Isso é que disse o apóstolo Paulo. Agora sim, vamos ao nosso texto. Tiago, capítulo 2, por favor, nos versículos 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26. Esta é a nossa 8ª mensagem na série Maturidade. Maturidade. Nós vamos até o fim da epístola. Eu não sei quando que vai acabar isso. Se é agosto, outubro, novembro. Alguém me perguntou, existe um critério, existe um planejamento de série? Sim, existe para o ano inteiro. Mas de vez em quando acontece isso. Aconteceu conosco em fevereiro, quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo. E aí o que era para ser um mês só, já foi para 2 meses e meio. Você está entendendo? Nós temos um calendário, no entanto, está sempre pronto para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos aqui, nós estamos falando então do estudo de uma epístola inteira, que são apenas 5 capítulos, que eu peço para você ler em casa toda semana, não é? Para que vocês leiam de novo, até esse negócio entrar lá dentro igual um espigão e fazer parte da sua vida, de modo que você anda com Tiago o dia inteiro, e seria maravilhoso se isso acontecesse. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé sozinha pode salvar você? Se um irmão ou uma irmã, e aí entra com exemplo, estiver necessitando de roupas e de alimento do dia, por exemplo, e um de vocês lhes disser, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, você está bem? Ai, que alegria encontrar você, é tão gostoso. Vá em paz, filha, aqueça-se, alimente-se, até você se satisfazer. Sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Esse discurso gostoso, gospel, essa coisa melosa, que tem muita gente que já não aguenta mais, que sabe que é tudo uma farsa. O que adianta isso? Assim também a fé. Por si só, ela sozinha, fé, uma declaração dizendo eu creio, eu sou dele, eu pertenço a ele. Ora, se isso não for acompanhado, se isso não for ratificado, se isso não tiver a rubrica, se não tiver a homologação de atitudes, de fruto, está morto. Isso é um discurso como outro qualquer. Por isso que talvez nesse país o IBGE dizendo que nós somos em 30%, né, parece hoje da nação, e todo mundo vibrando aí, achando que ou 15%, eu não sei, que o número de evangelhos está crescendo, e esse país continua do jeito que está, eu estou desconfiado que ele está inchando. As igrejas evangélicas estão inchando de gente.
mas que está faltando todo mundo se converter a partir desse que está falando aqui para você. Assim também a fé. Por si só, ela sozinha, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhes mostrarei a minha fé pelas minhas atitudes, pelo meu jeito de tratar as pessoas, de conviver com as pessoas. Você crê que Deus, você crê que existe um só Deus? Você crê? Você crê? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, você faz bem. Você está certo, o caminho está certo. Até mesmo os demônios creem. E eu vou falar um negócio para vocês. Eles não creem somente não, eles tremem. Porque eles sabem que não é brincadeira. E aí ele fala, por que vocês perderam a insensatez? Insensatos. Ou seja, perdeu a razão, o bom senso, o juízo. Quer certificar-se? Você quer um certificado de que a fé sem obras é inútil? Você quer? É isso que você quer? Então eu vou falar 2 exemplos agora teológicos, bíblicos, não da comunidade, mas eu vou olhar para o texto e vou escolher 2 exemplos. O primeiro é Abraão. Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? E eles conhecem Abraão. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, não é nada separado. Essa coisa de dicotomia, ficar separando entre o sagrado e o profano, essa coisa louca que não tem nada a ver com o Evangelho. Elas atuam juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. O que Tiago está dizendo aqui, não existe esse negócio que agora é espiritual, agora não é espiritual. Se eu estou no trabalho não é espiritual, se eu estou na igreja é espiritual, isso é loucura. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus, e ele está citando agora Gênesis 15, e isso lhe foi creditado como justiça. É isso que o texto diz que Moisés escreveu. E ele foi chamado amigo de Deus, agora em Crônicas, dizendo, esse cara foi chamado amigo de Deus, o patriarca Abraão, que era um homem normal como eu e você, que teve as suas falhas sim, mas ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Caso semelhante ao de Raabe. Esse exemplo foi incrível. Eu usaria Ruth, eu usaria Ana, eu usaria, por exemplo, Esther, eu usaria a própria mãe de Moisés, que são mulheres maravilhosas. Maria, por que não? Maria Madalena, a Marta, a Maria, irmã da Marta, mas ele usou o exemplo de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Você está preparado para encontrar uma prostituta no céu? Uma ex-prostituta, como você queira dizer? Como o Evangelho gosta de dizer, né? Ex. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E aí ele encerra, conclui a sessão dizendo, assim como o corpo sem espírito está morto, assim como o corpo sem espírito está morto, preste atenção, eu vou ler novamente, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Senhor Jesus, que o Espírito Santo que esteve sobre Tiago quando ele escreveu esse texto esteja sobre nós agora também. O mesmo Espírito que convence, o único Espírito que convence, o poderoso Espírito que transforma ossos secos num grande exército. Venha fazer um avivamento aqui na nossa comunidade. Nós queremos um avivamento, como a gente acabou de cantar. Faz de novo, faça algo novo em minha vida, na vida das minhas irmãs, na vida dos meus irmãos. Sozinho a gente não consegue. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Avivamento começa com isso, com morte. Tem tanta gente que quer um avivamento aí que já começa com um show. Não. Ele começa com cruz, começa com morte. Todas as vezes que eu me encontro com Deus, algo tem que morrer em mim.
Todas as vezes que eu olho para a cruz, algo tem que morrer em mim, senão tem alguma coisa muito errada. Por isso que eu tenho que me acostumar com morte todo dia, morte do eu, morte do eu. E esse danado não morre, e ele não morre, ele basta uma noite para sobreviver, no outro dia ele está inteiro de novo. Esse é o meu eu, esse é o seu eu, esse é o nosso eu. Esse é o maior inimigo. O maior inimigo não é Satanás, não é o inferno, não são seus demônios, é o próprio ego, é o próprio eu. A fé é uma doutrina básica na vida cristã, isso é óbvio, nós somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé, eu estou citando o Novo Testamento, nós somos salvos pela fé, nós vivemos pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e se eu e você fizermos qualquer coisa sem fé, o que a Bíblia diz? Que é o quê? Pecado. Tudo precisa de fé. Então a pergunta é simples e objetiva, que tipo de fé salva uma pessoa? Qual que é o tipo de fé que salva uma pessoa? Como é que nós podemos saber se nós estamos exercitando a verdadeira fé salvadora? Aquela, para a gente não chegar lá num dia e não saber o que dizer. Como isso? Tiago responde essas perguntas usando 4 argumentos. Primeiro dos versículos 14 a 17. Por favor, olhe o texto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Repetindo para que vá entrando no nosso coração. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando, sim, porque tem gente que não necessita, mas pede, e a gente sabe disso. Mas gente que estiver necessitando de verdade, e há muitos, é só olhar para o lado. E de alimento. Como tem gente precisando de alimento? Nós recebemos aqui pedidos semanais. E por falar nisso, já aproveitando o contexto, a nossa despensa está vazia. Se você puder nos ajudar, eu gostaria que você nos ajudasse. Entendeu? Para a gente poder, quando receber um pedido desse, dizendo, temos sim, vamos aí. Aí vai lá, a pessoa faz uma visita, entrega, faz uma oração e abençoa aquela família, sem nenhuma troca, sem nenhuma barganha. Nós não estamos esperando que ele se torne um membro da Betânia para continuar recebendo. Não é essa a nossa expectativa, é apenas dar por amor para cobrir uma necessidade. Mas o que adianta? Você olha uma situação dessa e diz assim, querido, vai em paz, Deus te abençoe. Que a paz do Senhor esteja contigo. Esse discursozinho aí que a gente não aguenta mais. Tem até um jeitinho certo de falar. Tem até uma entonação. Tem gente que olha assim... E Deus me livre se você não responder com paz do Senhor. E tem alguns que até dizem, eu não dou mais a paz do Senhor para aquele que descobriu alguma coisa de errado com ele. Eu falo, imagina esse cabra perto de mim. Ele nunca mais vai nem olhar para mim, eu acho. Que é só conviver que a gente vê quem são as pessoas, a gente começa a ver os nossos problemas uns dos outros. Mas não adianta vir com esse discurso, sem, porém, não lhe dar nada. Essa ação de dar, de realizar, essa fé vazia, só na declaração, essa fé que fica só em nível de intelecto, que não desce ao coração e muito menos chega às mãos. Sabe o que Tiago diz? O que adianta isso? O que adianta isso? Onde que você pensa que você vai chegar com esse tipo de fé? Você acredita mesmo que esse tipo de fé vai te levar para algum lugar? Assim também, 17, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Então a pergunta aqui é, qual que é a relação de fé e obras na sua vida? Na sua vida. Você acha mesmo que é só essa coisa assim legal, a gente coloca o nome como membro de uma igreja, uma comunidade, seja qual for, e está tudo certo, e está tudo bem, você acha que no dia do juízo vai vir um anjo para mim dizendo, escuta, manda o rol da sua igreja aqui, quero saber se esse camarada estava aí ou não. Você acha que é assim que funciona? Interessante, você conhece alguém por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela declara. Não é o discurso que fala de mim, ou de mim para você, ou de você para mim, não é discurso. Quantos aqui já foram ludibriados com discurso? Quantos aqui já foram encantados com discursos e quando você se aproximou, descobriu que aquilo tudo era oco? A gente chama, os católicos antigos chamavam isso de santo do pau oco. Isso é só os mais antigos é que sabem. Dr. Clóvis Coelho, o jovem que está quase com 100 anos, e aqui o Cláudio, que já passou dos 100 faz tempo, não é verdade? E o Francisco também, que já está com inveja, querendo chegar lá nos 99. A gente falava isso, o santo do pau oco. E a sua mãe sempre falava isso também.
E toda vez que eu vou chegando num semáforo hoje ou num radar, a Arli fala assim, santinho do pau oco. Ela brinca comigo, lembrando da mãe que falava isso. É o perfeito religioso. É o perfeito religioso. A gente tem um discurso, você sabe que está errado, mas a gente tem uma outra prática. Eu sou o que eu faço. Eu sou o que eu faço. E eu faço o que eu penso, o que eu valorizo, o que eu acredito. Dá para entender aqui? A gente podia encerrar aqui e ir para casa. A fé sem obras, disse Tiago, ela é nula. Ela é morta. Mas de que obra que este homem está falando? Bom, ele conheceu o evangelho mesmo que tardio. Foi pós a ressurreição que o irmão mais velho de Jesus se converteu, a gente já falou isso aqui. Mas esse homem entendeu o evangelho, ele está falando de fruto de arrependimento. Ele está falando que só há conversão, só há transformação quando há fruto de arrependimento. Não confundam a palavra boas obras com aquele discurso que vem do espiritismo kardecista e do catolicismo. E que eu estou falando isso com o maior respeito do mundo. Aqui está cheio de igreja, de irmãos da igreja católica aqui e ali, acompanhando de casa. Mas a grande verdade é essa. Quando a gente pensa em boas obras, em caridade, a gente lembra dessas doutrinas. E não é isso que o evangelho chama de boas obras. Então você precisa se converter ao evangelho. Nós precisamos nos converter ao evangelho, porque para o evangelho boas obras é fruto de arrependimento, de mudança de caminho, mudança de mente, transformação de mente. Ele está falando dos frutos do Espírito Santo. Isso é boas obras. Isso é frutificar. Frutificar é amar. Frutificar é ter paz no coração e ser pacificador. Frutificar é ter alegria contagiante. Frutificar é ser paciente. Paciente, longânimo, longo ânimo, perseverante. Ser cheio do Espírito é ser amável, é ser do bem, é ser bom, é ter domínio próprio, é ser manso de coração. Não é evento, não é mutirão. Vamos fazer um mutirão. Aí a turma vem achando que está fazendo boa obra. Vamos fazer uma visita lá no bairro e levar a cesta básica para os pobres, que está tudo certo, isso é bacana. Mas não é isso que Tiago está falando, não é essa boa obra. Não se engane, sai do equívoco. Boa obra não é isso. Isso nós temos que fazer por questões óbvias humanas, não é nem religiosa. Não tem nada a ver com religião. Levar cesta básica para quem precisa deveria ser um gesto de humanidade. De humanidade. Quando eu caminho cedo pela manhã, eu encontro muitas comidinhas e águas colocadas nos cantinhos dos postes. Os amantes dos pets já sabem de quem que eu estou falando aqui. Está lá uma galerinha lá reunida no horário cedo quando eu caminho. Tem gente se importando com um cachorrinho, com um gatinho. Está tudo certo. Está tudo certo. Só que a coisa está tomando uma proporção, hein? Que tem uns comerciais aí que quando eu olho para aquele cachorro, eu falo, meu Deus, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou cuidar desse cachorro. Que eu fico com a dó dele. Só que quando eu olho para a vila, quando eu faço uma visitinha, qualquer vilazinha aí, eu vejo um tipo de fome que pouca gente está observando. E existe outra fome também, a fome dos grandes condomínios, você conhece? Dos grandes bairros, dos bairros famosos, dos bairros de gente que supostamente não precisa de nada, mas para dentro, você olhou para dentro, é um buraco que precisa de comida, só que da comida espiritual. Então nós estamos falando aqui que Jesus nos ensina que só é possível amar a Deus quando a gente ama o próximo. É isso. Isso é boa obra. Deus decidiu ser amado no próximo, de maneira concreta. Esse é o teste. Esse é o teste. É como você trata os seus pais, é como você trata a sua esposa, é como você trata o seu marido, é como você trata estranhos, é como você trata o próximo. Sabe quem é o próximo? Filhinha do pão na padaria. A menina fala, próximo. Ela não fala assim, ei, bonitão, você vem aqui. Ei, você que tem um cartão aí que é black. Vocês que entendem desse tipo de cartão aí, como é que é o nome de um cartão aí? Fala de um cartão top. Um cartão top, das grandes aí. Vocês não querem falar, né?
aquele cara que tem aquele cartão, que tem aquela cara, aquela aparência. Não é assim. Próximo é o próximo. O próximo é o próximo. Você entende? O discurso tem que ser avalizado pela prática, senão cai na religiosidade morta. O problema do evento é que quem não vai no evento depois é julgado. Olha lá, o irmão não foi distribuir cesta. Olha lá, o irmão não está vindo. A irmã não está vindo. Um cobra do outro. Você acha que isso é boas obras? Não. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O que Tiago está dizendo, nos alertando, e é isso que ele quer que a gente entenda, que fé sem obras, sem fruto, é morta. Não adianta você falar uma coisa e viver outra, que isso cai no vazio, diante de Deus. O critério é Deus aqui. Lembra? O critério aqui é o juízo de Deus. O critério aqui é o que Deus está pensando sobre isso, não o que os outros estão pensando. Então, para de pensar no que os outros pensam e comecem a pensar no que Deus pensa de você e de mim. Quando Ele olha a minha fé, o que Deus pensa sobre a minha fé? A fé que eu tenho, a fé que você tem. Qual é a opinião de Deus nisso? Versículo 18, por favor. Mas alguém dirá, esse alguém aqui, Tiago está fazendo uma provocação. Isso é um estilo literário e que Tiago adota, muito usado pelos filósofos antigos. Você faz uma pergunta retórica, aguardando, obviamente, uma resposta. Então, esse é um estilo literário provocativo. Então, a pessoa dele que está dizendo, você tem fé e eu tenho obras. E aí eu vou citar o que Paulo falou sobre ele, aí você, diante da coluna, de um dos colunas da igreja, que é Tiago, o irmão de Jesus, o pastor em Jerusalém, o primeiro pastor da primeira igreja em Jerusalém foi Tiago. É ele que está olhando para mim e para você e perguntando, muito bem, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, sem frutos, sem consequências, sem desdobramento, só de aparência, só de discurso, aquele que está só no intelecto, e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Mostra-me a tua fé sem obras, sem prática, sem encarnação de vida, da palavra. Mostra-me a tua fé, baseada em confissões, em declarações, em credos, que não produzem vida, não produzem fruto. É só teoria, que não produz fruto de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, não produz mudança. E gente que convive com a gente sabe quem nós somos, nós não convencemos essas pessoas, porque eles sabem quem nós somos. Essas pessoas convivem conosco, sabem que é só discurso, que não tem mudança nenhuma. E isso é triste demais. Que essa é a maior vacina contra alguém que quer se encontrar com Jesus, quando ele encontra alguém que se diz de Jesus, que diz que crê em Jesus, mas vive uma vida completamente alienada a tudo que Jesus disse. A maior defesa do evangelho não é você ficar gritando por aí, usar uma camiseta, um slogan. Isso não é ser radical no evangelho. Ser radical no evangelho é viver o evangelho. É só isso que se pede. Deixando que os frutos se manifestem. Se eu creio, eu falo. Se eu falo, eu vivo. Se eu vivo, eu provo. E se eu provo, eu cresço mais e cada vez mais em maturidade. E eu cresço, eu me aprofundo. E nós vamos produzindo vida com uma fé viva, uma fé verdadeira. E quem chega perto e vê isso é verdade, eu vejo que é verdade nele. E causa constrangimento no melhor sentido da palavra. Que eu creio que foi o constrangimento que, por exemplo, Zaqueu sentiu. Zaqueu sentiu com a presença de Jesus na casa dele. Vocês lembram dessa passagem? Um determinado momento, Zaqueu, do nada, só que não, do nada, chega e diz. Ele chega e diz, com as palavras dele, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dar a metade do que eu tenho para os pobres. E se, condicional, e se, porque muita gente falava isso, que ele era ladrão. E se eu defraudei, eu enganei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu quero restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É conversão. E como que isso aconteceu? O Espírito Santo, ali, enchendo o coração de Jesus, cheio de amor, vai na casa desse homem.
E esse homem viu em Jesus verdade. Por isso ele se converte. É isso. Fruto de arrependimento é isso. A palavra de Deus vivendo em mim e em você, ela vai crescendo igual um fermento dentro de nós. Veja Atos 6:7, diz assim: a palavra de Deus se espalhava, ou seja, ela crescia, a palavra crescia, porque eles viam que era verdade, havia verdade nisso. Crescia rapidamente o número de discípulos, porque é natural, porque uma árvore saudável, ela produz fruto naturalmente. E esses discípulos cresceram em Jerusalém, ao ponto de um grande número de sacerdotes obedecerem à fé, e isso não é pouca coisa. Sacerdotes, criados a vida inteira para crer na lei de Moisés e no judaísmo, tiveram um encontro com o Evangelho quando viram aquela gente simples, gente simples, como Pedro, Tiago, João, estou falando do primeiro Tiago, que morreu decapitado por Herodes. Gente simples, pescadores, mas cheio de vida. Quando eles abriam uma boca, eles estavam falando de uma coisa que era verdade dentro deles. Eles eram apaixonados pelo Senhor, apaixonados pelo Evangelho, apaixonados pelo reino. A palavra de Deus cresce quando a fé ela é obedecida. É assim que cresce. A fé é só para ser crida. Essa fezinha que a gente tem, que às vezes só para ser crida, só para ser declarada, que não produz vida, isso não é fé, isso é fé na fé. Ou naquele tipo de fé positiva. Ai, eu creio que tudo vai dar certo. Crê coisa nenhuma, você quer que a coisa dê certo. Você nem sequer fala, se Deus quiser, que é o que nós vamos ver com Tiago lá no final. Tiago vai falar sobre isso. O que você chama de fé? Esse negócio de ficar declarando para Deus? De ficar, como que está muito comum hoje, entre alguns pregadores coaching, eles estão dizendo o seguinte: fé você tem que ser declarada, tem que sair declarando, tem que sair ativando. Ei, ativando Deus, o Todo-Poderoso. Você viu Moisés fazendo isso? Você viu Paulo ativando Deus em algum momento da sua vida? Você viu Tiago ativando Deus em algum momento? De onde saiu isso? Isso não é fé. Fé é para ser obedecida. Fé é quando você tem comunhão e relacionamento com o Senhor e você confia em quem você crê, confia de verdade, entrega a sua vida na mão dele. O fruto do Evangelho se mostra na vida, com gestos, com atos, com ações, com reações, com acolhimento, com consciência profunda no Evangelho, com justiça, com verdade, com simplicidade. Isto é Evangelho. Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, você faz bem. Porque até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Se na minha vida eu só declaro e eu não vivo, então eu estou brincando de falar nisso. E você, ao invés de ser uma testemunha, você está sendo uma testemunha contra o Evangelho. E isso significa que nós estamos aquém dos próprios demônios que creem e tremem. Até o diabo acredita, e por favor, ninguém fique ferido aqui, segura essa aí. Até o próprio diabo, ele é mais crente do que muitos que se dizem crentes. Essa expressão, um só Deus, é uma referência direta à lei judaica. Está falando de Deuteronômio 6,4, quando aquela que é a base, o fundamento da lei, dizendo: ouve, ó Israel, há um só Deus que nós devemos prestar cultos, e esse é o nosso Deus. Isso foi trazido para o cristianismo. E agora nós declaramos: há um só Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Ele é o Filho de Deus, Ele é Senhor. E isso é para nós o fundamental, o básico. Foi a primeira confissão de fé da igreja primitiva. A primeira: Jesus é Senhor. Vocês creem? Tiago está perguntando para nós. Nós cremos nisso? Cremos nisso, sim ou não? Sim, nós cremos. E Tiago está então dizendo: olha que legal, eu estou animado agora com vocês. E vocês fazem bem em crer nisso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, está falando Tiago. Isso não é suficiente. Não é suficiente porque até os demônios creem. Isso é louco.
Aliás, os demônios foram os primeiros a reconhecer Jesus como Filho de Deus. Quem não lembra de Mateus 8:29, quando Jesus chega do outro lado em Gadara, e vem aquele endemoniado, aquele homem louco, completamente fora de si, completamente despido, nu, vem atacando as pessoas, sendo violento, agressivo. Por isso que ele morava nos sepulcros, foi retirado da sua família, foi arrancado, que é isso que Satanás sabe fazer. Ele pega a pessoa, ele expõe a pessoa, ele destrói a pessoa, ele despe as pessoas, e ele expõe as pessoas diante dos outros e acusa as pessoas. É só isso que o inimigo sabe fazer. No entanto, quando Jesus chegou do outro lado da margem, os demônios reconhecem, dizendo: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Que devido tempo é este? Eles sabem que vai ter um juízo, lembra-se de capítulo 2, versículo 13. Eles sabem que vão prestar contas, eles sabem que eles não podem se converter mais, eles sabem que estão condenados à eternidade da morte, à vida no inferno e no Hades. Eles sabem disso. Os demônios conhecem Deus, os demônios conhecem Jesus e conhecem o Espírito Santo e tremem. Os agnósticos dizem que não querem saber de Deus, eles não tremem. Os ateus dizem que não querem saber de Deus e eles não temem. E os crentes evangélicos, na sua maioria, dizem crer em Deus, mas não temem. Eles tremem porque sabem que haverá um juízo, onde haverá um julgamento, onde serão condenados e lançados no fundo do inferno. Eles sabem que o que os aguarda no final é a morte eterna. Por isso eles creem e tremem. E é por isso que Tiago faz esse alerta, porque a fé de muitos que afirmam que creem em Jesus não passa de um discurso, porque nem sequer tremem, nem sequer temem. Tem gente que não tem medo de Deus. E você já encontrou alguns por aí. Esses caras não têm medo de Deus. Eles dizem que são crentes, fazem o que querem, fazem o que dá na lata deles, fazem negócios daquele jeito, agem daquele jeito, convivem com famílias daquele jeito, que mais parece um inferno do que qualquer outra coisa, e não tremem diante de Deus. E não tremem diante de Deus. Esses caras não têm medo de Deus. E ele está alertando que aqueles que pensam que apenas confessando, presta muito atenção para você não sair daqui dizendo outra coisa, ele está alertando que aqueles que pensam que apenas confessando e não ter fruto de arrependimento será suficiente para serem salvos e justificados, e Tiago está dizendo não. Por isso o próprio Jesus falou, vamos deixar Jesus falar que é melhor, não é? Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Entendeu? Jesus continua, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Faz a vontade, mas claro, é impossível. Mas ele continua. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós entregamos profecias em teu nome, em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, e isso é possível acontecer. Olhe para mim, isso é possível. Camarada ser profeta, camarada pregar, camarada falar, expulsar demônio e capeta, porque os lobos se conhecem. Os lobos se conhecem. E mesmo assim, e realizar milagres, que isso aqui leva multidões atrás deles. Concorda comigo? Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. E sempre foi assim, não é só hoje não. E então vem a voz do rei e vai dizer, eu lhes direi claramente. Eu lhes direi claramente. Nunca os conheci. Eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. A verdadeira fé se manifesta pelas obras. Simples assim. Arrependimento, fruto de arrependimento é mudança de vida. É o trato com a esposa, é o trato com o marido. Tem que limpar a sua boca, tem que limpar o coração.
Jesus disse que a boca fala do que está cheio do coração. Qual é o seu discurso? Qual é o uso das palavras que você usa? Que tipo de verbo você usa? As pessoas, quando ouvem você falar, elas identificam a graça, a misericórdia, o amor, o respeito. Elas identificam amor, alegria, paz. Essa é a pergunta. Por isso que ele diz, versículo 20, insensato. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Você quer ter essa certeza? Então eu vou lhes dizer, não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Dois fatos nos chamam a atenção na vida desse camarada incrível chamado Abraão. Ele era um homem normal, como eu e você. Uma pessoa normal, teve seus deslizes, teve as suas dificuldades, sim, ninguém nega isso. No entanto, esse cara, ele cria em Deus. E a primeira prova que ele deu para o próprio Senhor de que ele cria em Deus é que ele ouviu a voz de Deus, estando em Ur dos Caldeus, no meio de um povo pagão. Ele ouviu a voz do soberano, dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Sabe o que esse cara fez? Largou tudo e foi. E alguém me perguntou: você sabe aonde está indo? Eu falei: não, eu não sei aonde estou indo. Eu sei a quem eu estou seguindo. Não sei onde vai parar isso, mas eu não tenho dúvida de que Ele é o meu Senhor. E ele creu, e ele confiou, e largou tudo e foi. O segundo fato que nos leva a ver isso claramente, é o que Tiago está dizendo, é que o fato, depois de ele ter esse filho do coração, o filho do coração, o filho da velhice, ele tem esse filho amado, que nele estaria então toda a promessa de um novo povo, de uma nova nação, igual aquela madrugada, quando o Senhor disse: sai da tua tenda e olha para o céu, e ele olhou para o céu e viu a galáxia, aquela coisa maravilhosa, e disse: você está vendo? Dá para contar as estrelas? Ele falou: não, não dá para contar as estrelas. Então, assim serão seus filhos. E aí o Senhor vem e pede para ele o filho, o tesouro, a herança. Aquele que iria dar continuidade no seu legado. Abraão não teve dúvida, não titubeou. O menino perguntava: está tudo aqui, só falta oferta, cadê a oferta? Resposta de Abraão, Deus. Resposta de Abraão, Deus proverá. Ele proverá, Ele vai prover. Eu confio nele. Eu cheguei até aqui por causa dele. Não é agora que ele vai me abandonar. E quando ele levanta o cutelo, ele ouve uma voz. E a voz dizia: não faças isso. Ali está a oferta. Já está demonstrado que você confia totalmente em mim. Agora pegue o filho que é seu e continue me servindo e me amando. E hoje Israel está aí para contar o resto da história, que infelizmente não usaram o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado pelas suas obras, atitudes, realizações. São as obras que provam que você confia em Deus. São as atitudes, não é o discurso, não é o diálogo. Esse é o cara, o patriarca, o Abraão. Quando a gente diz Abraão, Isaque e Jacó, é uma coisa surpreendente, admirável, honrado até hoje. E aí Tiago usa um outro exemplo. Primeiro que é uma mulher, com todo respeito às minhas amadas irmãs aqui. Uma mulher, num mundo totalmente machista. Ele escreve como exemplo uma mulher. Mas eu usaria, como já disse Ana, talvez Rebeca, não sei, Maria, uma outra mulher. Talvez uma mulher que sim, que fosse impressionante. Eu fico assim imaginando Esther, como é essa mulher? Ou Ruth, é uma coisa maravilhosa. Mas escolheu Raabe. Olha o que diz o texto sobre Raabe. Olha só que coisa interessante, versículo 25. Caso semelhante, já bota tudo na mesma plataforma, é o de Raabe. Sim, a prostituta, eu estou falando dela, porque eles sabiam quem era ela. Eles sabiam a história dela. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Não é interessante que o Evangelho coloque pessoas
uma ao lado da outra, sem dar importâncias maior a quem quer que seja. Não é interessante que o Evangelho nos julga pela atitude e não pela aparência? Essa mulher, que provavelmente deveria morar na muralha, em cima na muralha, e isso era poucas pessoas que conseguiam morar lá, provavelmente através do seu serviço, ela ganhou bastante dinheiro, e até quem diga que ela era dona do prostíbulo. Então, espertamente, os dois espias, a mando de Josué, entraram em Jericó e foram direto na casa dela, porque como estrangeiros chegaram na cidade e disseram: olha, nós queremos os préstimos, os serviços da dona. E foi para lá que eles foram, até aquele momento fora de qualquer suspeita, porque eram apenas clientes, entenderam? Vocês estão entendendo? Eram apenas clientes e entraram lá. Quando eles entraram e se identificaram que a finalidade, o objetivo era outro, Raabe já foi logo dizendo, falou: meu Deus, eu já ouvi falar de vocês, eu só ouço sobre vocês. E o que o Deus de vocês está fazendo é uma coisa extraordinária. Posso fazer um pedido? Eu queria que a minha família fosse salva, porque eu sei que essa cidade vai ser destruída, e de fato foi. De dentro para fora, não de fora para dentro. Ela foi explodida. Os arqueólogos dizem que a explosão foi de dentro para fora, não foi de fora para dentro. É louco isso. E essa mulher fez um trato com os espias. E os espias disseram o seguinte: faça o seguinte, vamos usar uma senha. A senha será um fio escarlate, vermelho, representando o sangue do Cordeiro, o sangue da remissão. Você vai colocar do lado de fora da muralha. E quando nós chegarmos, nós vamos saber que essa casa vai ser totalmente protegida, e quem estiver debaixo desse teto não vai morrer. Foi a promessa dos espias. A cidade soube que os espias estavam presentes, foram até a casa dela. Quando chegaram lá, ela disse: eles já foram, e foram por outro caminho. Deu uma enganadinha nos camaradas. Disseram que não era pelo caminho A, era pelo caminho B. O fato é que eles se salvaram, chegaram lá, entregaram todas as informações necessárias que precisavam para o comandante, para o general Josué. E aí Tiago usa o exemplo dela, uma prostituta que ninguém jamais daria valor. Foi isso que Jesus fez na vida dessa mulher, usando-a como instrumento. Esta mulher é salva pelo poder de Deus. E o mais incrível, quando você abre em Mateus capítulo 5, versículo 5, você vai ver a genealogia de Jesus. Sabe qual é o nome que consta lá? Raabe. Raabe, o filho de Raabe, que casa-se com Ruth, que são os praticamente, ali depois vem Jessé. Logo depois, com a terceira geração deles, vem Jessé, que é pai de Davi. Interessante. Raabe na genealogia de Jesus. Como é que Deus escolhe essas coisas? Que critério foi esse? Pelas obras, pelas atitudes. Prova que você conhece. E aí, Abraão e Raabe foram justificados pelas suas obras. Para concluir, nós não somos salvos pelas obras, mas não seremos salvos sem as obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas essa salvação produz frutos. Elas estão presentes na vida do discípulo que ama Jesus. A fé salvadora, ela vem acompanhada, a fé que salva, não a teórica, não a demoníaca, que só tem medo, mas não faz. A fé que salva, ela vem acompanhada de amor, ela vem acompanhada de frutos, ela nunca vem só. Ela vem sempre acompanhada de temor a Deus, de respeito, de respeito e medo de Deus. Esse medo de Deus. Mas não é um medo de gente que não pode nem olhar para Ele. É um medo de dizer o seguinte: eu não posso brincar com Ele. Eu não quero brincar com Deus. Eu não quero brincar de ser servo de Deus. Como é que a salvação é recebida? Pela fé somente. Como é que a fé verdadeira ela é reconhecida? Pelas obras e pelos frutos. Nós somos justificados diante de Deus pela fé em seu Filho, e somos justificados diante dos homens pelas obras. Nós somos as Bíblias que os nossos amigos leem. A sua atitude
está mostrando alguma coisa. Está mostrando no que você crê. O jeito com que você fala mostra em quem você crê. A maneira como você olha para uma pessoa mostra em quem você crê. Porque Deus pode ver a nossa fé, mas as pessoas, elas só podem ver o que nós fazemos, as nossas atitudes. Já aconteceu de você olhar para uma pessoa dizendo: "Xi, aquele lá é crente?" Será que alguém já falou isso de mim? Será que alguém já falou isso de você? Não é uma hora boa para a gente repensar e voltar a ter uma fé verdadeira, genuína e viva, e que mude o nosso coração, destronando o orgulho, a arrogância, o ego, colocando Jesus no lugar dele. Ele tem que ser o dono do coração todo, não apenas de uma parte. Conversão não é uma apólice contra o incêndio do inferno. Conversão verdadeira é uma vida de amor com Jesus, andando com Ele todos os dias. Todos os dias, every single day. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias amando. Todos os dias sendo paciente. Porque eu preciso de amor todos os dias. Você também precisa ser amado todos os dias. Eu preciso ser compreendido todos os dias, você precisa ser compreendida todos os dias. Eu preciso ser acolhido todos os dias, você precisa ser acolhido todos os dias. Que nós sejamos esse agente de mudança e de transformação, a começar pela nossa casa. Não queira mudar o mundo, não. Vamos mudar a nossa casinha primeiro. E para mudar a casa tem que mudar você. Porque se você vier com um discurso meio mequetrefe para cima da sua esposa, você vai dizer: "A mim você não engana não, viu, negão? Lá na igreja a turma fica te babando lá, achando que você é o cara, mas eu te conheço." Ou como dizia minha mãe quando chegavam as minhas primas que me amavam, dizia: "Ai, o Zezinho, ele é um querido." Aí a minha mãe já falava: "Quem não te conhece te compra." Quem nunca ouviu isso da mãe, hein? Conhecer, todos os dias juntos. O Senhor nos conhece. Ele já nos comprou. Mesmo assim, nós sendo o que somos, Ele já nos comprou. Então por que a gente só não faz o que Ele quer que a gente faça? Só isso. Deixar Jesus aparecer no seu rosto, nos seus olhos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Para quando chegar o nosso dia de estar na frente do Senhor. Eu estava falando para você ainda há pouco, Cláudio. Eu não sei quantos anos de vida o Senhor vai me dar. Mas a gente não sabe o que vai acontecer com esse mundo. Nós temos que estar pronto. Que a hora que Ele nos chamar vai ser assim. A gente nunca sabe qual será o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar. E nós temos que estar preparados. O mesmo Jesus que eu amo, que eu caminho com Ele aqui, é o que vai me receber do outro lado, de braços abertos, sem perguntas a fazer, porque nos conhece. Ele vai dizer: "Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo." Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!